nossa feira de carreira. Hoje nós temos aqui uma empresa muito bacana, convidada com a gente, compartilhando aqui o seu conhecimento, né, o seu espaço. Então, quero dar as boas-vindas para a Érica Alves. Érica, você me vê, me ouve bem? Juliana. Eu não estou te ouvindo, não sei se o seu áudio está desativado. Oi, Renato, você está falando comigo? Desculpa, a minha internet Imagina. falhou aqui um pouquinho. Problemas do... Agora estou te ouvindo. Falhou um pouquinho, mas agora estou te ouvindo bem. Érica, da empresa Mars. Então, Érica, você consegue me ver bem, ouvir bem? Para você, meu sinal tá bom? Está ouvindo agora? Sim. Melhorou? Uhum. Alô? Oi, estou te ouvindo. Deixa eu só... Acho que eu acho que a sua rede está falhando um pouquinho, Érica. Vamos esperar um minuto para você conseguir estabilizar aí. Oi, pessoal. Vou reforçar aqui que algumas pessoas que entraram, né? A gente tem a Jéssica Terra, que é a nossa intérprete de Libras, e quem precisar da Jéssica, né? É só fixar a tela dela no seu dispositivo, tá? Que ela vai acompanhar aqui fazendo Libras durante todo o nosso evento, né? A gente está aguardando um minuto, que eu acho que a Érica travou um pouquinho. A Érica da empresa Mars, que hoje vai falar um pouquinho sobre a feira de carreira, né? O que eles vêm fazendo nesse processo da inclusão profissional das pessoas com deficiência. Então, lembrando aqui, o meu nome é Renato, eu sou um homem de meia idade, sou uma pessoa com deficiência visual, estou aqui como consultor do Oportunidades Especiais, né? Hoje eu estou usando uma camisa polo na cor salmão, né? Sou um homem moreno, tenho pouco cabelo, já meio grisalho. Então, como muitas pessoas nesse momento de pandemia, também estou trabalhando de home office, né? Também estou falando hoje da minha casa. Ao fundo aqui eu tenho uma parede cinza escura, né? E é um prazer ter vocês aqui, viu? Muito bacana esse nosso evento, porque a gente tem trazido muitas empresas que vêm realizando um trabalho muito legal, muito bacana, na inclusão profissional das pessoas com deficiência, né? E a Érica Alves, que está com a gente hoje, vai falar um pouquinho da Mars, né? E de todo o processo aí que vem acontecendo dentro da empresa, na inclusão profissional das pessoas com deficiência. Então, acho que a Érica voltou. Você consegue me ouvir, Érica? Oi, Renato, consigo sim. Me desculpa, a internet falhou ali, eu mudei de local para ficar melhor o Wi-Fi, perdão. Imagina, não, mas agora a sua voz está em alto e bom som. Ai, que bom, desculpa. Imagina. Ó, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito aí a sua presença, o seu tempo, né? Seu horário aqui com a gente, nesse período que a gente tem aqui de pandemia, né? A gente sai de uma reunião, entra em outra, sai de uma reunião, entra em outra. Então, muito obrigado pelo momento, pelo espaço aqui, de estar compartilhando com a gente todo esse conhecimento. E vamos lá, né? Eu queria saber um pouquinho de você enquanto profissional, para você se apresentar para as pessoas que estão aqui com a gente, e logo em seguida fica super à vontade para você falar um pouco da Mars também, viu, Érica? Perfeito. Obrigada, Renato. Obrigada. Pessoal, bom dia. Queria agradecer primeiro a Oportunidades Especiais pela essa oportunidade, né, de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, abrir esse espaço, né, é uma excelente oportunidade para a gente, acredito que para vocês também, então vamos aproveitar para a gente poder se conectar, certo? Então, eu sou a Érica, eu sou uma mulher branca, eu estou com cabelos soltos, meus cabelos são castanhos, eu uso óculos, e eu estou usando um headset, né, que é um fone de ouvido. Aqui no meu fundo de tela está uma imagem de alguns quadrinhos da Mars, né, e eu sou casada, eu tenho 31 anos, eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses, ele nasceu um pouquinho antes de sair da pandemia,
passamos o ano passado todinho de licença maternidade. A Mars, graças a Deus, é uma empresa cidadã, né? Ela concede 6 meses de licença maternidade e ainda por cima consegui mais 6 meses de licença não remunerada para poder ficar com meu filho naquele momento ali de ambiguidade, né? A gente não sabia exatamente o que ia acontecer, então consegui aproveitar esse um ano com ele e cuidar dele. Hoje ele está na escolinha, né? Está ali no período da escolinha, e aí a gente vai dando um jeito aqui de cuidar do filho, trabalhar ao mesmo tempo, né? Continuar com a carreira. Acho que as mães sabem bem como isso funciona. Eu nasci em Santos, eu moro hoje em São José dos Campos, eu estou trabalhando hoje de forma remota, então eu trabalho da minha casa, mas se eu estivesse indo para um escritório da Mars, eu iria, né, para a fábrica em Guararema, que é a fábrica de chocolates, vou contar um pouquinho para vocês sobre isso mais para frente. Eu trabalho na Mars desde 2015, né, eu entrei como analista de recursos humanos na estrutura da fábrica de chocolate, e antes disso eu já tinha feito um estágio na Mars, e é um pouco do que eu quero falar com vocês aqui hoje, né? Então, eu sou formada em administração de empresas, me formei pelo IBTA em 2012, e em 2019 tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas, né? E eu sempre trabalhei com RH, gosto muito de trabalhar com pessoas, né? Eu acho que eu aprendo muito comigo e é uma forma também né, de contribuir também com outras pessoas e isso é o que né, me motiva e que me faz feliz no trabalho hoje. Eu, desde então, né, trabalho na Marson desde 2015 até hoje. Hoje eu fico responsável pelo programa de estágio da Mars, então no Brasil inteiro. É um pouco do que eu também vou falar com vocês aqui mais para frente, né? Falar um pouquinho sobre as oportunidades do programa de estágio que a gente tem aberto. E aí, falando um pouquinho sobre a Mars, né? A Mars é uma empresa multinacional, então ela tem origem americana, né? O fundador ele é americano, e até hoje a Mars é uma empresa familiar, então a família Mars, né? Ela é dona da Mars até hoje. É uma empresa centenária, ela foi fundada lá em 1911 pelo seu Frank Mars, e está aí no mercado até hoje, né? Como uma empresa familiar. Isso é uma coisa muito rara no mercado hoje em dia, porque as empresas, elas, né? Quando elas não são muito grandes, assim como uma multinacional, elas acabam tendo ações em bolsa de valores, e aí isso acaba criando uma complexidade ali de tomada de decisão muito grande. Então, essa é uma particularidade da Mars, né, de ser uma empresa de capital fechado. E, como o Renato disse, ela é dona de marcas muito famosas, que talvez pelo nome Mars vocês não saibam qual é a empresa, mas pelos produtos vocês devem saber. Então, o M&M's, né, o chocolate M&M's, o chocolate Snickers, o Twix também, as marcas de comida, né, de ração, de comida para animal de estimação, que são Pedigree, Whiskas, Royal Canin, são marcas da Mars também. A gente também tem uma marca aqui no Brasil chamada Hares, que é de arroz, que é arroz integral, arroz com grãos, é um alimento mais, né, com uma pegada mais saudável. Então, a gente também tem esse produto no portfólio. Então, acredito que por essas marcas vocês devam conhecer qual que é a empresa que a gente está falando. Pelo nome Mars, a gente ainda está numa jornada né, de falar com as pessoas para que as pessoas saibam qual que é a empresa. Então, a Mars é essa empresa, né, que tem essas marcas aí super famosas. Aqui no Brasil, a gente tem essas marcas, e aí a gente tem a unidade de Guararema, que como comentei para vocês, que é onde eu fico vinculada, é a fábrica de chocolate. Guararema, para quem não conhece, ela fica aqui perto da região do Vale do Paraíba, né? Não é considerado Vale do Paraíba, mas fica próximo do Vale do Paraíba, que tem São José dos Campos, Jacareí, né? Que são as cidades maiores. E aí ali na unidade de Guararema a gente tem, né, a fábrica de chocolate, a parte do arroz, e também tem a gente chama de hub de tecnologia, onde a gente tem várias áreas de tecnologia, né, de TI, e também outros centros de serviços, como RH, a área de compras também ficam baseadas ali
na unidade de Guararema, né? Aí a gente tem um escritório em São Paulo, né, para as posições de marketing, mais posições de vendas, né, que suportam essas áreas. Em Campinas, a gente também tem outro escritório que também tem mais ou menos esse objetivo, né, de suportar as áreas de vendas e marketing. Em Mojimirim, a gente tem uma fábrica das marcas Pedigree e Whiskas. Em Descalvado, a gente tem a fábrica de Royal Canin. E em Recife, a gente tem outra fábrica de Pedigree e Whiskas, né? Então, são 4 fábricas, né? E 2 escritórios, basicamente, ali que a gente tem distribuídos aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem em torno de 2.500 associados, né? Associado, como a gente chama os nossos funcionários, é uma forma de aproximar, né? A pessoa que trabalha, né? O funcionário da responsabilidade que tem na entrega de resultados, para eles se sentirem dono do negócio, né? E a gente sabe que isso ajuda também o nosso relacionamento com a empresa. Então, é uma forma aí diferenciada que a Mars ela tem para se referir aos funcionários, né, associados. Outra coisa bacana e importante de comentar aqui é que a Mars ela tem princípios muito fortes, né? Então, se vocês visitarem nosso site, por exemplo, ou vocês conversarem com pessoas que trabalham na Mars, vocês vão ver que elas se referem muito aos 5 princípios, né? E os princípios da Mars, eles acabam ajudando a vocês conhecerem um pouco mais sobre a empresa, né? E entenderem como que a empresa ela toma decisões, como que ela trabalha, né, no mercado. Então, os princípios são qualidade, responsabilidade, eficiência, mutualidade e liberdade. Eu acho que cada um, eles falam por eles mesmos, né? Então, a qualidade que a gente tem com os nossos produtos, com as coisas que a gente faz, a responsabilidade que a gente tem com os nossos clientes, consumidores, né? Os associados mesmo, eficiência, como que a gente consegue, né, atingir resultados de uma forma mais eficiente, sem desperdiçar recursos, né, de uma forma geral, mutualidade, né, o que é bom para mim tem que ser bom para outra pessoa também, o que é bom para a empresa tem que ser bom para o associado, tem que ser bom para os clientes e consumidores, então não é aquele relacionamento ganha-ganha, né? Ninguém pode sair perdendo desse relacionamento com a Mars. E a liberdade, que é diferente do que o nome diz, né? Liberdade. O ponto aqui da liberdade é a liberdade financeira. Então, como a Mars ela é uma empresa de capital fechado, a família Mars ela é dona da Mars no mundo todo, né? É uma forma da gente garantir que a gente possa investir onde a gente, né, bem entendeu, né, de acordo com com essa liberdade financeira. Então, essa liberdade ela é mais relacionada à questão financeira, né, do que outros pontos. Então, esses são os princípios, eu acho que eles são legais para vocês entenderem um pouco de como a Mars funciona e do que ela preza, né? Porque eu acho que a gente tem que se identificar com a empresa que a gente trabalha, se os nossos valores, eles batem com os valores da empresa, porque no final das contas, a gente acaba passando até, às vezes, mais tempo trabalhando do que em casa com a nossa família. Então, é importante a gente se identificar com isso, porque senão acaba desgastando o relacionamento, às vezes o trabalho acaba fica ruim justamente porque você não se identifica com os valores que a empresa tem, né? Então, queria ressaltar isso, Renato. Falei bastante, né? Não, mas ótimo, o momento aqui é seu mesmo e tudo que você falou aí, assim, extremamente importante, sabe? Parabéns, inclusive, pela fala, parabéns pelo trabalho, né? E eu quero ressaltar aqui, lembrar que algumas pessoas que entraram depois, né, que nós temos a Jéssica Terra, que é nossa intérprete de Libras. Então, se alguém precisar, é só encontrar a Jéssica e fixar a tela dela no seu dispositivo, né? E agora, por favor, deixar aqui uma pergunta para a Érica, mas também quero já dizer que nós estamos aqui para responder algumas questões, algumas perguntas, então vocês podem mandar perguntas no chat e também nós vamos ter aí nos 20 minutos finais um momento que quem quiser pode abrir o microfone, pode abrir a câmera, pode fazer pergunta diretamente para a Érica também, se quiser, fiquem muito à vontade, né? Então, eu gostaria de saber, Érica, nesse processo de inclusão profissional das pessoas com deficiência,
Há quanto tempo vocês vêm trabalhando essa vertente, né? Como tem sido isso para vocês dentro da Mars, né? O que que você traz para a gente aí nesse processo? Legal, Renato, obrigada. Olha, desde que eu entrei na Mars em 2015, né, vou considerar essa data que é ali uma data de referência para mim, desde essa data a gente já trabalha com várias ações para a inclusão de pessoas com deficiência, né? Eu lembro, eu trabalhei muito próximo, uma época da manufatura de Guararema, né, que é a fábrica de chocolate, e eu mesma fiz processo seletivo para a área de produção, né? E contratei pessoas com deficiência. A gente tem tinha todo um processo seletivo exclusivo para as pessoas para atender essas necessidades, né? Enfim, focar as posições ali para esse público. E a gente vem evoluindo com o tempo, né? Eu acho que é uma jornada, cada vez a gente tem aprendido mais, né? Então, desde 2015 a gente tem trabalhado com isso. Hoje em dia, a gente tem parceria com consultorias, né? Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje, em parceria com oportunidades especiais, é um super exemplo, porque é uma forma da gente se aproximar, né, do público, das pessoas que têm deficiência, e a gente sabe que é uma forma de vocês terem um espaço de vocês para a gente se comunicar, para a gente poder entender um pouco das necessidades, um pouco das particularidades de cada um e ir trabalhando e melhorando aqui essa inclusão, né? Então, essas parcerias, elas são super importantes e a gente tem feito essas parcerias, a gente tem mapeado, né, postos de trabalho para a inclusão de pessoas com deficiência, a gente tem um programa de indicação também que acaba ajudando bastante essa inclusão, né? A gente fez uma contratação de uma pessoa que inclusive já conversou com o Renato aqui, deve ter no canal do YouTube do Oportunidades Especiais, que foi a Marcele, né, Gianmarino. Ela é a gerente de diversidade da Mars, e com ela eu acho que é um exemplo muito claro de como a Mars ela tem realmente focado e priorizado o tema da diversidade de modo geral, e com a questão das pessoas com deficiência também, né? Então, a Marcele faz 4 meses que ela está que ela está na Mars, mas ela já trouxe diversas ações e a gente, né, evoluiu bastante. Então, a gente tem trabalhado com a preparação da liderança para a inclusão de pessoas com deficiência. A gente tem tido palestras, né, para preparação da liderança e dos associados. Então, a Miriam Vidal, nossa, foi uma palestra incrível que a Miriam Vidal, não sei se vocês conhecem, que ela fez para a gente, e foi, nossa, super importante entender a realidade, a história dela, que eu acho que é uma coisa super importante que qualquer ação que eu contar aqui para vocês, elas são exemplos, né, de como a Mars ela se preocupa e respeita as pessoas com deficiência. Eu acho que esse é um ponto super importante aqui, de que é importante a gente dizer, né, e que isso é claro e ela é super importante, né. Então, além da palestra aí que a Miriam trouxe, a gente vai ter, na semana que vem, uma semana da diversidade, então a gente vai ter uma sessão focada sobre pessoas com deficiência, né, a gente vai ter um palestrante externo falando também. A gente criou os grupos de afinidade, então, esses grupos de afinidade dentro da Mars, eles conseguem trabalhar várias outras pequenas ações com cada diversidade, né? E a gente tem um exclusivo para pessoas com deficiência. A gente tem sessões de escuta com os nossos PCDs também para entender qual é a realidade que eles estão vivendo, se realmente o posto de trabalho ele está fazendo sentido, se tá bom para ele ali a ergonomia, enfim, né? Todos os pontos que são importantes. Então, além da abertura, né, e preparo da liderança para falar diretamente com o associado, a gente também tem essas sessões de escuta para deixar cada vez mais os nossos associados à vontade para falar sobre isso. E aí, no próximo ano, a gente vai trabalhar ainda mais forte com o mapeamento de acessibilidade, né? Então, a gente sabe que a questão da acessibilidade, ela é um tema não só da Mars, né, para se trabalhar, acho que do Brasil inteiro. A gente sabe como que a questão da acessibilidade no país, ela é precária, né? Mas a gente também tá comprometido com isso para melhorar a acessibilidade dos nossos escritórios e fábricas. Maravilha.
E uma questão aqui que me veio, né, assim, prestando atenção na sua fala, queria que você contasse para a gente se dentro da Mars, né, no campo de atuação que vocês têm, né, são muitos colaboradores associados, associadas, né? Se você, Érica, identifica alguns setores ou algumas posições em que você consegue contratar mais facilmente pessoas com deficiência, né? Obviamente, não que a gente ache que pessoa com deficiência só vai ocupar aquela ou aquela outra área, né? Lógico que não. Mas a gente sabe que muitas empresas têm um ramo de atuação e que algumas deficiências, né, a própria formação e tudo mais da pessoa, acabam se encaixando melhores em determinadas funções. Você identifica isso dentro da Mars ou você acha que não? A coisa acontece de uma forma mais plural, mais diversa, né? Ou tem alguma área que você consegue contratar mais assim? Ótima pergunta, Renato. Eu acho que por muito tempo a gente focava na questão da manufatura, né? Porque é uma área que é uma porta de entrada para as pessoas que não, vocês não, né? Para aquela área, você não precisa de uma qualificação tão complexa, né? Uma graduação, porque às vezes as pessoas não têm acesso à graduação ou algum ensino técnico, né? Então acaba que a manufatura era a nossa porta de entrada ali. A gente continua trabalhando com essa porta de entrada, porque a gente sabe que esse acesso à educação, ele também é difícil para muitas pessoas aqui no país, mas o que eu queria comentar aqui nessa sessão é encorajar as pessoas que, né, a buscarem essa qualificação de alguma forma, se elas estão externamente, né, para se aplicar em posições que elas se identificam mais. Então, eu acho que esse é um ponto, né, de como que você pode se qualificar para aplicar para outras posições. A gente tem essa questão da porta de entrada na manufatura, e a outra porta de entrada que a gente queria reforçar aqui nessa sessão, que é um pouco do que eu queria mais comentar, é sobre o programa de estágio, né? O que é o programa de estágio? Então, se você está fazendo faculdade, né, um ensino superior, e você quer iniciar trabalhar naquela área, o estágio é a porta de entrada, né? Então, você não precisa de uma experiência prévia, você não precisa, né, de muito conhecimento naquela área, porque o estágio é realmente para você aprender e se desenvolver naquela área. O único ponto é que você precisa estar vinculado a uma graduação, né, de ensino superior. Então, a gente hoje tem mais de 30 vagas de estágio em várias unidades, né, em todas as unidades aqui da Mars hoje, a gente tem vagas, o nosso programa de estágio está lá na nossa página de carreiras, vou deixar depois o link para vocês, né, darem uma olhada. As vagas, o João colocou aqui no chat aqui da nossa conversa, né, o, o link para acessar as vagas do programa de estágio e as outras vagas que a Márcia está publicando também. Então, é uma forma de vocês entrarem numa área diferenciada, né? Uma área que vocês podem se desenvolver mais ainda. Então, o programa de estágio, ele é uma forma de inclusão, aqui que a gente também está entendendo dentro da Mars, para desenvolvimento, né, dessas habilidades, né, e desenvolvimento tanto de questões técnicas quanto comportamentais também. Então, é uma super oportunidade o programa de estágio. Eu queria convidar vocês, e aí muito do motivo que a gente está aqui hoje é convidar vocês mesmo a se aplicarem, quem estiver fazendo faculdade, né, pode se aplicar nesse programa de estágio. E aí, assim, quem não estiver fazendo faculdade, ou mas tem interesse em fazer faculdade, ficar, né, de olho nessas oportunidades que a Mars tem postado através das oportunidades especiais, porque são várias oportunidades. Eu vi uma pergunta aqui do William, né, se nesse processo de inclusão a gente está trabalhando com vagas com maior senioridade. Então, não sei se é uma senioridade técnica que você está trazendo, William, mas a gente tem sim, as vagas que a gente tem dentro do nosso, né, as vagas abertas, elas estão disponíveis para todas as idades, a gente não tem restrição de idade, a gente não trabalha com
um foco numa idade específica. Então, pensando em senioridade, tanto de idade quanto senioridade em tempo de experiência, né? A gente tem isso, a Mars ela está super aberta para os dois, né? Então, esse é um ponto super importante da gente comentar também. E é uma coisa também que me passou, né? Que a gente percebe que hoje esse processo de inclusão, Érica, ele é um processo também bastante dinâmico, né? Inclusive aqui no Oportunidades Especiais, sempre nós fazemos questão assim de dizer que o nosso trabalho ele não é um trabalho de militância em relação à deficiência ou a grupos de pessoas com deficiência, né? Mas é um trabalho muito voltado para a educação profissional, né? Tanto da parte das empresas, como também da parte das próprias pessoas com deficiência, para que a gente consiga caminhar juntos de uma forma bastante saudável. Então, quando a gente fala que esse mundo, esse momento, ele é bastante dinâmico, a gente também pensa em algumas ações, assim, a curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? O que você percebe dentro dessa dinâmica de inclusão dentro da Mars, né? Você tem, assim, algum movimento que você pensa em colocar em prática ou que já está em prática, baseado nesse momento que você tem, né? Hoje, alguma coisa a curto prazo, médio prazo, algum planejamento nesse sentido? Com certeza, Renato. Acho que um ponto do que eu mencionei anteriormente é o mapeamento dos postos de trabalho, né, para a questão da acessibilidade e acessibilidade de uma forma geral. Outra coisa que a gente tem validado aqui é o quanto que a gente consegue, de alguma forma, aproveitar essa experiência que a gente teve com a pandemia de trabalhar de forma remota, o quanto que a gente também pode, né, incluir as pessoas, né, nesse modelo de trabalho, e se fizer sentido para a pessoa, e fizer sentido para Marzo, por que não? Eu acho que um pouco desse questionamento que a gente tem feito e que a gente quer, de uma forma, incluir, mas às vezes não é próximo, não é acessível, mas trabalhando de uma forma remota, oferecendo as ferramentas de trabalho ali, a pessoa ela consegue trabalhar e ter essa oportunidade, né? Então, a gente tem trabalhado muito com isso, a gente está trabalhando com a política, pensando nesse futuro, né, de como vai ser o trabalho no futuro, considerando essa experiência que a gente teve com a pandemia de trabalho remoto, né? Então, esse é um ponto que a gente tem trabalhado, e com isso vem várias outras oportunidades, né? Então, acho que o ponto do programa de estágio ele é uma oportunidade muito, muito bacana para as pessoas com deficiência que estão na graduação, né? E que querem essa oportunidade mais técnica na área. Então, o programa da Mars, né, de estágio, ele é inclusivo, né, para pessoas com deficiência, então queria reforçar isso. A gente contratou no último ciclo um estagiário, né, que é uma pessoa com deficiência e ele está desempenhando super bem as atividades dele, né, tenha essa oportunidade de se desenvolver numa área que ele gosta, que ele acredita, que ele, né, quer se desenvolver e quer construir a carreira dele. Então, acho que esse é um exemplo, mas a gente quer trazer mais exemplos como esse, né, trazer mais pessoas para o nosso time que possam agregar, assim, para o desenvolvimento da companhia também, né? Eu vi uma outra pergunta aqui, né, do César, que falando, existem muitos PCDs como eu que são formados e qualificados para essas pessoas. A Mars também olha, super olha, César. E eu acho que esse é um ponto, né? Todas as nossas vagas, elas estão abertas para pessoas com deficiência. Então, dependendo do seu currículo, né, as qualificações, a gente está olhando para isso sim, e a gente quer trazer para o nosso time. Então, temos sim essas oportunidades em aberto, né? Bom, eu acho que a gente vai tendo aí algumas perguntas, né? E só para lembrar, para ressaltar aqui, quem quiser, viu, o pessoal pode abrir o microfone, pode fazer pergunta diretamente para a Érica. A Érica está aí super à disposição, podem mandar no chat também, né? E importantíssimo a sua fala, Érica,
Porque quando a gente olha, né, muitas vezes para os currículos das pessoas com deficiência, como nosso colega colocou agora, né, nós temos muitas pessoas super bem qualificadas, pessoas que estão no início de carreira, pessoa que já tem aí um histórico profissional bacana, e a gente sabe que muitas áreas empregam e empregam bem. A tecnologia também vem tornando muito as coisas muito possíveis para as pessoas com deficiência. Então, por isso que a gente ressalta essa questão da educação profissional, né? E como você bem Uhum. colocou, nesse período de pandemia, a gente consegue, muitas vezes, né, da maneira adequada, mantendo a pessoa com deficiência dentro da empresa, trabalhando, a gente consegue flexibilizar muitas das atividades, né, Érica? Exatamente, exatamente, Renato. Eu acho que esse é um ponto importante dizer, né? Que a Marta ela está comprometida e ela está aberta a isso, né? Eu acho que o ponto é você se candidatar à posição, né? Trazer quais são as necessidades que você precisa, né? Se a gente pensar no currículo, né? E no o que é o escopo da vaga, se o currículo e o escopo da vaga elas batem, né? E a pessoa tem um fit cultural, né, que eu comentei aqui no começo, né, que é você se identificar com a empresa se identificar com os seus valores também, acho que esses são os dois pontos importantes, questões técnicas, né, questão cultural, e você tá check com isso, e quais são as necessidades, né, pensando na sua deficiência, que você precisaria para a gente poder se adaptar também. Então, para algumas a gente já consegue, para alguns postos de trabalho, que foi o que eu comentei um pouco no início, então a gente já tem alguns postos de trabalho mapeado e que a gente consegue incluir, e tem outros que a gente ainda está trabalhando com. E aí vocês sabem melhor do que eu, são diversas deficiências, então a gente não consegue fazer uma listagem de todas as deficiências e todos os postos de trabalho, isso é um trabalho muito complexo. Então ele vai depender muito de acordo com o que a gente receber conforme as vagas e os postos, né? Isso. Você acha que tem mais uma questão? Acho que alguém mandou, perguntou, acho que como que faz para entrar em contato com vocês, mandar o currículo para vocês? Acho que teve uma pergunta assim agora há pouco, acho que eu perdi ela Ah, aqui. Tá? eu vi aqui, existe tem um plano de carreira dentro da Mars, né, do Anderson, a gente vai falar sobre isso, mas entrando nessa do banco de talentos, né? Sim, a gente tem, através de oportunidades especiais, a gente tem divulgado as vagas lá, mas se vocês também sentirem que faz sentido, vocês podem entrar no nosso site, se cadastrar no banco de talentos, e aí lá tem, né, o banco de talentos exclusivo para pessoas com deficiência e também as vagas que a gente tem aberto. Então, se você tem a qualificação, se você está lendo aquela posição, né, e tem aquela qualificação, se aplique, não deixe essa oportunidade passar, se aplique, se for o caso, né, se você, como a gente recebe muitas inscrições, se for o caso, você pode acionar, por exemplo, a oportunidades especiais para entender se aquela vaga não está dentro do nosso site, mas está no site da Mars, a gente poderia indicar uma pessoa com deficiência? Pode sim, então utilizem essa parceria que a gente tem com oportunidades especiais para criar essa ponte, né? Então, acho que tem essa super oportunidade para a gente fazer. E aí, dentro da pergunta, né, do plano de carreira, a Mars, ela trabalha com um plano de desenvolvimento anual, então, né, cada área, ela tem o seu objetivo de negócio, e a gente, né, como um associado, a gente está comprometido com determinada parte daquele objetivo, e ao longo do ano você vai, né, entregando os seus resultados. Então, tem um plano de desenvolvimento onde você tem um resultado da sua performance, você tem feedbacks, né? Super importante você receber feedbacks para entender o que você tem para melhorar, o que não tem. Todo mundo tem oportunidade, ninguém, né, é perfeito e vai ter oportunidades, mas é importante que vocês saberem que a Mars ela sabe disso, né? E ela trabalha para dar esses feedbacks para que as pessoas elas melhorem a performance e se desenvolva, isso faz parte. E dentro das áreas tem um plano de carreira. Então, a gente tem posições nível assistente, analistas, coordenadores, especialistas, e conforme a sua performance vai melhorando e existe a oportunidade, você tem a oportunidade de ir evoluindo conforme vai crescendo na organização, né?
E você foi falando um pouquinho também que a Mars, né, tem um escritório em São Paulo e que vocês também têm outras localidades, né, de trabalho. Uhum. E como que isso vem se diversificando assim, né? Aproximadamente, como que acontece a contratação para setores administrativos e mais assim para os setores mais operacionais, né? Como você colocou agora há pouco, assim, Uhum. aonde você contrata mais? Obviamente, penso eu, né, que são nos setores operacionais, né? Mas fala um pouquinho do seu escritório em São Paulo, né? Do trabalho de você em São Paulo. Legal, boa. Olha, a gente tem, atualmente, por causa da pandemia, ainda não se encerrou, as posições administrativas e que não têm contato direto com a produção, elas estão trabalhando de forma remota, né? Então, essas posições administrativas estão trabalhando de casa, a pessoa ela recebe um laptop na casa dela e ela trabalha de casa. Agora, as posições que têm vínculo direto com os nossos produtos, né? Estão ali na produção, em posições que precisam estar em contato com o produto para que a atividade aconteça, né? A atividade laboral aconteça, você precisa ir para a unidade, né? Então, a gente tem, na unidade, por exemplo, de São Paulo, é só administrativo. Então, todas as posições, todas as vagas que a gente tem para aquela unidade, elas estão trabalhando de forma remota. Agora, em Campinas também é a mesma coisa, né? Então, se você mora em Campinas e você viu uma posição da Mars disponível, você pode se aplicar, porque se for uma posição administrativa, a gente tem essa flexibilidade com o trabalho remoto por causa da pandemia, tá? Pensando em posições administrativas e que não estão vinculadas diretamente à produção, tá? Agora, se você vai trabalhar na manufatura, né, de alguma das nossas fábricas, você precisa ter mobilidade para ir, né, mobilidade, digo, disponibilidade também de ir até o site trabalhar, né, ir à fábrica trabalhar. Então, se você se aplicou para uma posição em Guararema, você precisa estar próximo a essa cidade para trabalhar ali quando a gente fala sobre manufatura, né? Agora, se for Mojimirim, a mesma coisa. Então, você precisa estar próximo ali à cidade para ir até a atividade, né, no dia a dia do trabalho, independente do momento da pandemia, porque aquela atividade, ela precisa estar na unidade para executar a atividade, né? E aí, eu queria, não sei se eu já passo para essa etapa, Renato, mas eu queria comentar um pouquinho de onde a gente tem, de quais são as áreas, né, e as cidades que a gente tem vaga para o programa de estágio, né? Então, Super à vontade. em Guararema, a gente tem vaga para supply, né, toda a parte de supply chain, então a parte de logística, customer service, planejamento, né, a manufatura, engenharia e manutenção, pesquisa e desenvolvimento, fiscal e compras. Essas são as áreas que a gente tem hoje do programa de estágio para a cidade de Guararema, tá? E aí eu vou aproveitar essas áreas para poder explicar um pouquinho do que seria remoto e o que seria presencial, tá? Então, supply, manufatura, engenharia, manutenção e pesquisa e desenvolvimento seria um trabalho presencial. Teria que ir, né, para a unidade todos os dias. E remoto seria a atividade do fiscal e a área de compras, tá? Na unidade de Campinas, a gente tem vaga para o jurídico, para a área de pesquisa e desenvolvimento, vendas, marketing, compras e corporate affairs, que é a parte de comunicação interna e externa da organização, né? Todas essas áreas aqui, elas têm remoto, tá? Só a área de pesquisa e desenvolvimento que tem necessidade, às vezes, de ir para a unidade de Mojimirim. Mas tem flexibilidade pensando em dias da semana. Você pode trabalhar 3 dias remotos, 2 dias presencial, e aí você tem essa flexibilidade. Pessoal, só lembrando que eu estou falando sobre o programa de estágio nessas oportunidades, tá? Então, as oportunidades de Campinas para essas áreas. Em Mojimirim, a gente tem oportunidade para a área de supply e qualidade assegurada dos fornecedores. Para essas áreas,
tem a oportunidade de ser híbrido, que a gente chama, né? Tanto remoto quanto presencial. Para São Paulo, a gente tem nas áreas de vendas, também na área de Corporate Affairs, comunicação interna e externa, e marketing. Em Descalvado, a gente tem para Customer Service, e em Recife, a gente tem para o laboratório de qualidade. Em Descalvado, essa oportunidade de Customer Service, ela também pode ser remoto, e a do laboratório de qualidade em Recife, ela precisa ser presencial. Maravilha. Queria pedir também uma gentileza para você, Érica. Existem alguns termos que eles são relativamente novos, né? Algumas funções, assim, então nem todo mundo está totalmente familiarizado com esses nomes. Então, queria pedir uma gentileza, se você puder especificar um pouquinho melhor para a gente o Customer Service, que a gente que trabalha na área, a gente está mais habituado, né? Mas às vezes Verdade. comenta com algumas pessoas, então existe uma certa pluralidade também nessa função, né? Perfeito, obrigada, Renato. Desculpa, eu acabei, realmente o costume, acabei explicando o Corporate Affairs, né, e não expliquei o Customer Service, verdade. O Customer Service é uma área que é uma sub-área da área de Supply Chain, que é a parte de logística, né? Então, para atendimento dos nossos clientes. Quem são os clientes da Mar? São as redes de supermercado, né? Tem os nossos consumidores, que somos nós compramos lá no supermercado um M&M's, compramos na Cobase uma ração, né? E aí somos os consumidores, e a gente tem os clientes, que é a Cobase, que é o Walmart, que é, né, o Extra, enfim, que são essas redes. Então, o Customer Service, quem trabalha na área de Customer Service, é para atender os pedidos que vêm desses clientes e algumas necessidades que esses clientes têm, né? Então, de entrega, quando vai ser entregue, qual é o pedido, quantidade, enfim, tudo para ser organizado na hora de entregar esses produtos para as lojas, né? E esse atendimento, geralmente, ele é um atendimento feito via sistema, ou, além do sistema, ele é também via call, via telefone? Os dois, exatamente. Também tem telefone e tem o sistema também, né? Muita utilização de e-mail, de sistema, de telefone, né? Conversar com o cliente, conversar também com a área de vendas, conversar com a manufatura. Então, é uma área que tem bastante contato com, né? Tanto questão interna quanto externa. Acho que é uma área super, super legal mesmo, bem interessante. Porque isso é muito bacana que você está dizendo, porque as pessoas com deficiência conseguem também pensar um pouquinho, né, nas próprias competências, né, nas próprias skills, né, que elas têm, justamente de formação nessa área. Então, quando a gente pensa nessa atividade, de vez em quando as empresas, né, perguntam para nós assim, uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela consegue usar um sistema e, ao mesmo tempo, falar ao telefone? Então, essa atividade é uma atividade que as pessoas cegas e com baixa visão já realizam aí há mais de 30 anos, porque os sistemas permitem isso, né? Quando você instala ali um software de leitura de tela ou um ampliador de tela. E é muito importante, muito bacana isso que você trouxe, Érica, porque esclarece para as pessoas com deficiência, inclusive essas áreas que elas muitas vezes já têm grande habilidade, né? Então aí é um degrau a mais, né? É um incentivo a mais para que essas pessoas também atualizem e mandem os seus currículos, né, para trabalhar com vocês aí. Muito legal. Vocês têm mais alguma questão, Érica? Será aí? Alguma no chat? Eu vi que o João estava postando aqui no chat as vagas que a gente tem aberto, né? Tem uma posição de assistente de atendimento ao consumidor, é uma posição bem bacana também, que é um pouco parecida com essa área de customer services que eu comentei com vocês, mas só que essa é para ter contato direto com o consumidor. Então, é o atendimento que vem dos nossos consumidores. Então, eu abri um M&M's aqui, está com algum defeito, está com algum problema,
Então, é receber essas reclamações que vêm dos consumidores. É uma área bem crítica, né, e que a gente tem que trabalhar com muita responsabilidade, né, e aí, como que os nossos princípios, eles são importantes nesse momento, né, como você se identificar com os princípios, eles são importantes, porque, né, a gente visa a qualidade dos nossos produtos, mas tem uma entender se essa reclamação foi um problema na manufatura, ou se foi um problema na hora do transporte, se foi um problema lá na nossa na loja, né? Então, tem toda uma rastreabilidade para se fazer, o atendimento mesmo que a gente tem que fazer com o consumidor, entender qual que é o problema que ele teve. A gente sabe quando a gente está frustrado, irritado com algum problema, né, com alguma coisa que a gente compra, que a gente quer perfeito, né, e tá certo, o consumidor tem razão, né, a gente quer aquilo perfeito, como que a gente atende aquele consumidor, né, da melhor forma possível. Então, é uma área muito bacana, bem importante para a gente também. Maravilha. E olha, nossa, o nosso tempo ele voa, né? A gente está Boa aqui mesmo. quase faltando aí 10 minutinhos praticamente para a gente terminar, para a gente chegar no nosso horário, né? Então, pensando também nas pessoas que estão aqui com a gente, pensando também na Érica, né? Que tem aí sempre um compromisso atrás do outro. Então, a gente vai fazer aí, vai caminhar para um encerramento para que a gente consiga terminar o horário, né, respeitando aí o horário de todo mundo, mas a gente sempre fica à disposição, caso alguém tenha alguma perguntinha a mais, a Érica pode passar 5 minutinhos das 11, a gente está aqui, vocês também podem entrar em contato, mandar as suas questões que a gente vai respondendo, né, e queria pedir para você, Érica, para deixar um recado para a gente, né, por que trabalhar na empresa, né? Quais são aí as grandes as grandes competências, né, que as pessoas vão tendo, né? E também por que trabalhar junto com vocês, o que que a gente leva, além de tudo que você já falou, que é tudo tão positivo, né? Por que trabalhar na Mars, né? Queria que você caminhasse para o nosso encerramento, deixando esse recado para nós. Ah, legal. Renato, eu sou muito suspeita para falar sobre trabalhar na Mars. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Eu tive muitas oportunidades de aprendizado, desenvolvimento, né? Eu percebo o quanto que eu aprendi e, né, fui evoluindo na minha carreira trabalhando aqui. E assim, eu acho que evoluir na carreira não é nem ser promovido, né? O quanto que você consegue aprender e você consegue olhar para trás e falar assim, nossa, lá atrás eu pensava dessa forma e olha como é muito melhor pensar assim hoje, né? Ou a experiência que eu tive, nossa, eu já trabalhei com aquilo outro. Então, são tantas oportunidades, né, que eu acho que a Mars é uma empresa que se você tem interesse de aprender, se você tem interesse de se desenvolver, se você está comprometido com isso, você vai ter uma jornada de muito sucesso aqui dentro, né? Então, é, se você se conecta com esses valores, se você né, olha os princípios da Mars e você fala, nossa, eu me identifico demais com isso, né? Faz parte da minha vida. Então, como que eu quero, como é que eu posso trabalhar numa empresa assim também? Então, fica de olho nas oportunidades, né? Aproveita quem está fazendo faculdade, aproveita essa oportunidade do programa de estágio, né? Que é uma outra forma de você entrar no mercado de trabalho, numa área específica, aquela que você quer, que você, né, gostaria de ter a sua carreira. Então, essa é um super convite que eu faço para quem está fazendo a faculdade, porque faz muita diferença você começar num estágio, né, numa multinacional para sua carreira. Então, se você tiver essa oportunidade, faça isso. E eu acho que é ficar de olho nas oportunidades que a gente tem postado mesmo, nos sites, né? O João postou aqui os links, então acompanhar as redes sociais para ver essas oportunidades. E, de alguma forma, pessoal, se vocês conseguirem identificar aquilo que vocês gostam de fazer, né? Qual que é a sua vocação? Às vezes você conseguiu fazer né? Conseguiu você já se identificar com alguma área. Eu vi uma pessoa comentando assim que gostou da área de atendimento, né? Foi a Luana. Ah, eu gostei dessa área do atendimento ao consumidor. Então, olha o que é pré-requisito da posição no site, né? Vê o que você não tem, o que você tem, e vai se especializar nisso, né? Se você não tiver, se você tiver, se aplica já na posição, conversa com o João para garantir que seu currículo está aqui, vai chegar com a gente vai conseguir ver, avaliar, se passar por uma entrevista, né?
Então, eu acho que é buscar essa capacitação, a gente não pode parar nunca, gente. Acho que o estudo, né, e a gente hoje tem acesso a tanta coisa, pensando na internet, né, você pode buscar, pesquisar, aprender, tem um monte de curso de graça também na internet que vocês podem fazer para se desenvolver, e isso não acaba nunca, o aprendizado, ele é para sempre. Não adianta falar assim, ah, mas eu já fiz o ensino médio, não, já fiz a minha obrigação. Mas aí você vai ficar parado no tempo, porque as pessoas elas estão aprendendo coisas diferentes. Então, é muito importante você buscar essa qualificação, buscar um outro aprendizado, né? Porque senão você vai ficar para trás. É importante você se qualificar, e buscar outras coisas para se desenvolver. Acho que esse é um ponto que eu queria deixar de recado. E dizer que eu também estou à disposição, se eu puder ajudar com alguma outra coisa, alguma outra dúvida, né? Estou super à disposição aqui para poder contribuir. A gente fez essa semana passada algumas sessões sobre as áreas de atuação aqui da Mars, e a Oportunidades Especiais está fazendo as Libras, e a gente vai postar no YouTube também, para vocês entenderem. Então, foram sessões feitas aqui pela Mars, e que a gente, né, falou sobre a área de compra, sobre a área de comunicação, sobre a área de manufatura, área de logística, área de pesquisa e desenvolvimento, de vendas. Nossa, tem uma explicação super bacana, super abrangente para que vocês consigam entender um pouco mais do que funciona e se identificar, né? Nossa, eu gosto disso, vou buscar qualificação e quero seguir nessa carreira, né? Então, acho que essa é uma outra dica bacana, ficar ligado ali no YouTube do Oportunidades Especiais, que a gente vai postar lá esses vídeos e ajudar vocês a entenderem também um pouco mais sobre essas áreas. E muito bacana o que você falou também várias vezes, né? Sobre o plano de carreira, que é uma coisa que a gente tem que valorizar muito hoje quando uma empresa traz, né? Porque a gente sabe que a porta de entrada ela é necessária, ela é super importante, porém, quando uma empresa traz que ali você, através do programa de estágio, que dentro da empresa você valorizando a sua vaga, estudando, trabalhando bastante, né? E esse trabalho, ele não o trabalhar bastante, não é trabalhar bastante 1, 2, 3 meses, é trabalhar e construir uma história bonita ali dentro, e você consegue ascender, né? Consegue crescer na sua carreira, isso é muito importante. E a gente, né, também, enquanto pessoa com deficiência, enquanto profissionais, a gente vem buscando isso, né? Empresas que entendam o real potencial das pessoas com deficiência e, de fato, abram as portas e olhem, né, para essas pessoas como um público competente, profissional, um público que se capacita. Então, as suas palavras, Érica, elas são muito valiosas, fazem todo o sentido, porque nós temos muitas pessoas com deficiência também que estão buscando uma capacitação, né? Então, valorizo muito as suas questões, viu? A sua posição enquanto profissional, sabe? Muito valoroso isso para nós. Que bom, Renato, que bom. Fico feliz de contribuir. Eu sei que não é fácil, né? É uma batalha todos os dias que as pessoas com deficiências enfrentam, principalmente pela acessibilidade a muitas coisas, né? Mas eu acho que o que pode ser aproveitado é a questão da tecnologia, né? A gente está aqui, gente, olha, cada um na sua cidade, na sua casa, né? Conversando, aprendendo, conhecendo coisas diferentes, novas. Então, aproveita isso para né, aprender outras coisas também. Então, participe de feiras de carreira, participe de sessões virtuais, né? Vá agregando esse conhecimento que é super valioso mesmo. Obrigada pela oportunidade, Renato. Obrigada também, João, pela oportunidade de estar aqui. E eu estou à disposição se tiver mais alguma pergunta, algum outro comentário. Olha, não sei, a minha pergunta é uma pergunta meio comentário também, viu? Mas queria saber se você não tem alguma unidade aí, alguma vaga assim, para a gente ficar experimentando os docinhos ali no controle de qualidade. Será que não tem, não? Olha, pior que a Mars, ela tem uma área chamada sensorial. E aí dentro do sensorial, né, dentro dessa área, tem um programa onde todos os associados podem e devem experimentar os produtos para saber se ele está conforme a qualidade que a gente espera.
Pior que existe, viu, Renato? Olha, vou mandar um currículo para essa área aí, vou mandar agora, saindo daqui. Mas aí tem que experimentar o líquor também, que é aquela parte do cacau que é bem amarga, tem que experimentar todas as matérias-primas, não Tá. só o produto pronto acabadinho ali. Não tem importância, não tem importância. Olha, se não tiver mais Gostoso. nenhuma questão aí no chat, Érica, se você não identificar, eu acho que a gente pode caminhar para o final. Eu agradeço muito aí mais uma vez a sua participação, sabe? O espaço aqui é de vocês, então logo, logo a gente vai ter aí algum outro encontro para você trazer aí mais novidades para nós, né? Mas eu quero mais uma vez agradecer demais aí a sua participação e dizer que foi um prazer, foi literalmente aí uma hora deliciosa, né? Conversando aí com você, do trabalho que é feito, esse trabalho tão bonito construído aí, assim, a custo realmente de muito empenho. A gente sabe o quanto, assim, isso é de fato valoroso, né? De como dá trabalho a gente se, assim, empenhar na inclusão profissional das pessoas com deficiência. E a gente faz porque a gente acredita, né, Érica? A palavra é Com sua e eu vou deixar certeza. para você fazer o final. Com certeza, Renato. E acho que eu quero deixar a principal mensagem aqui, que a Márcia respeita muito as pessoas com deficiência e a gente aceita feedbacks e como que a gente pode melhorar nessa jornada, né? Então, fiquem à vontade ali para construir junto com a gente esse mundo mais inclusivo, né? Então, maravilha. Gente, olha, muito obrigado. A gente agradece muito mais uma vez aí a participação, né, de todas as pessoas aqui. E vamos pensar nisso que a Erika deixou para nós, né, o quanto a tecnologia vem facilitando também para as pessoas com deficiência, ou principalmente para as pessoas com deficiência, tanto a questão do próprio trabalho, como também a própria questão do estudo, né? Então, Érica, muito obrigado mais uma vez, um abraço para vocês e uma boa quarta-feira para nós, né? Que ela ainda está ainda só começando, né, gente? Muito Verdade. obrigado, Érica. Um abraço. Obrigada, Renato. Um abraço, abraço, pessoal. Muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Foi um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Boa semana.